Olá, nós vamos conversar aqui agora sobre a lição de número 5. A lição 5 tem como título A Carta aos Gálatas, a verdadeira liberdade cristã. Este texto de Gálatas 5 e 6 dá sequência à reflexão paulina sobre o Evangelho, sobre a maneira como os crentes da Galácia corriam risco por abandonarem o Evangelho, e também reflete sobre a presença de falsos líderes. Temos chamado estes falsos líderes de judaizantes no contexto desta nossa lição, ou destas nossas lições, mas são eles que estão colocando em risco aí o Evangelho e a igreja, ou as igrejas da Galácia. Então, o grande perigo, segundo esta passagem, Gálatas 5 e Gálatas 6, é um retorno às práticas judaicas. Por quê? Porque esse retorno às práticas judaicas é considerado por Paulo como uma apostasia a abandonar a fé. E o grande problema, talvez aí a espinha dorsal da questão, é que estas práticas judaicas, entendidas como uma espécie de ajuda no processo de salvação, seria uma declaração de que a obra de Cristo não é suficiente para a salvação. Assim, a prática judaica ou as práticas rituais judaicas promovidas pelos judaizantes eram perigosas porque os crentes, ao praticá-las, tinham a perspectiva de que precisavam delas para a salvação. A obra de Jesus não foi suficiente. Por isso, Paulo chama estes crentes para uma vida cristã mais fundamentada, bem fundamentada. E ele apresenta, então, algumas características desta vida bem fundamentada, como a constância, a sobriedade, a fidelidade, a hostilidade, ou melhor, a integridade, o amor e a pacificação, que são características desta vida cristã bem fundamentada no Evangelho. Há um outro elemento aqui que é preciso destacar também, que o Paulo, nos capítulos 5 e 6 da Carta aos Gálatas, ele apresenta um conceito que ele já trabalhou numa outra obra dele, que é a guerra interior. E a guerra interior é entre carne e espírito. A guerra interior é entre a nossa natureza nova. A natureza nova é uma natureza espiritual, o novo homem em Cristo Jesus, de nova natureza, que deseja, que aspira por elementos espirituais e relacionamentos saudáveis com Deus, e a velha natureza, o homem anterior, que ainda deseja a matéria, o pecado, que ainda deseja aquelas coisas velhas do velho homem. Então, há uma natureza pecaminosa lutando contra uma nova natureza. A carne e o espírito é um confronto interior dentro de cada pessoa e de cada crente. O papel do Espírito Santo nesta obra é, então, fortalecer o homem interior, a nova natureza, consolar o cristão, ensinar o caminho dando sabedoria e glorificar a Jesus. Sabedoria é algo que o texto bíblico coloca à disposição de cada crente. Essa sabedoria espiritual, esse discernimento espiritual está à disposição de cada crente por meio da oração e do Espírito Santo. O crente pede, o Espírito Santo derrama a sabedoria e, a partir daí, o crente toma as decisões acertadamente porque ele discerne as coisas espiritualmente. O texto tem uma reflexão também sobre a colheita e a semeadura, uma reflexão originária que vem da colheita, que vem do campo, né? Quem trabalha com campo sabe que quem planta colhe, e colhe aquilo que planta, né? Então, se ele colhe feijão, ele vai colher feijão. Se ele planta arroz, ele vai colher arroz. Então, não tem outro jeito, tá? Então, é preciso entender que esta lógica, o princípio da colheita e da semeadura, ensina para os crentes que os resultados dependem das ações praticadas. É preciso, então, colher aquilo que plantar, mas nós só vamos colher se plantarmos, e se plantarmos apropriadamente, né? Se plantarmos relaxadamente, se não cuidarmos daquilo que plantamos, também não colheremos boa plantação. A colheita, então, depende do tipo da semente semeada e da forma como tratamos a semente semeada. E na perspectiva levantada por Paulo aqui,
relação entre colheita e semeadura, trata, no final, do destino do ser humano, o destino da nossa alma, o destino do nosso espírito. Então não é uma questão apenas de vida cotidiana, mas também da eternidade com Deus ou longe dele. Então é muito importante refletir sobre essas questões. Então estes são os elementos tratados, em linhas gerais, da lição de número 5, Gálatas capítulo 5 e capítulo 6. Até uma próxima, se Deus quiser.